Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Renata vaga pela cidade. Ela relembra os seus momentos de amor com Jerônimo. Renata recorda o seu casamento. Ela revive a sua lua de mel. Renata segue aos prantos. Ela relembra a dança com Jerônimo. Renata descobre que o corpo de Rafael foi exumado. Matilde informa a patroa que o sonhador passou por uma autópsia. Renata entrega sua bolsa para a empregada. Ela decide procurar Jerônimo para cobrá-lo uma explicação pela exumação. Renata percebe que o marido está dormindo. Ela encontra uma foto de Rafael e Jerônimo. Renata volta a sofrer pela situação. Jerônimo não escuta a esposa. Renata lamenta por não ter conhecido a bonita. Ela se deita ao lado de Jerônimo. Renata ressalta que todos a confundem com a bonita. Ela crê que é parecida com a malfeitora. Renata vela o sono de Jerônimo. Ela admite que ainda ama o marido. Renata ressalta que pretende fechar o seu coração novamente. Ela abraça Jerônimo. Renata crê que o marido sempre a detestou. Josefina se despede das convidadas. Gonçalo e Matias entram em cena. O bonitão recebe os bons votos da perua. Gonçalo fala para Nádia que não quer ser inoportuno. A perua se retira. Constanza fala para Gonçalo que já vai para casa. Ela comenta com o Matias que não se sente confortável na mansão. Constanza conta para Gonçalo que André está entre a vida e a morte. Todos lamentam o estado do garoto. Constanza dá adeus para Matias. Roberta apresenta o noivo para as peruas. Constanza chega em casa. Ela encontra Branca. A secretária informa a Morena que foi demitida por Honório. Branca revela para Constanza que é amante do empresário. Honório decide ir para o bar. Constanza pergunta o que Branca pretende. A secretária ressalta que a Morena precisa ouvir a sua versão. Constanza exige que Branca saia da residência. A secretária inventa para Morena que Honório prometeu abandoná-la. Constanza não sente pena de Branca. A secretária insinua que a Morena é uma corna mansa. Branca empurra Constanza. A Morena se assusta. Constanza fala para Branca que não quer vê-la novamente. A secretária sacode o cabelo e sai. Constanza desaba no sofá. Horas depois, Jerônimo acorda. Ele percebe que Renata também está na cama. Jerônimo beija a cabeça da esposa. Ele pega a foto. Jerônimo cobre Renata. Ela desperta. Renata questiona Jerônimo sobre a exumação. Ele fala para ela que quer descobrir tudo sobre a morte do irmão. Renata fala para Jerônimo que gostava de Rafael. Ela o comunica que eles eram apenas amigos. Renata exige que Jerônimo confie nela. Ele ressalta que ela nunca foi sincera. Jerônimo fala para Renata que eles podem conversar sobre o ocorrido desde que a esposa abra o jogo de uma vez por todas. Ela o comunica que provará sua inocência. Renata entra no quarto. Ela abre o guarda-roupa. Renata pega algumas roupas. Ela segura o celular. Renata lê uma mensagem surpreendente. Augusto recebe um recado. Honório chega em casa pela manhã. Constanza reclama ao perceber que o marido dormiu fora. Ele a acusa de ter um amante. Ela não entende nada. Constanza vê as fotos. Honório cobra uma explicação da esposa. Ela fala para ele que não tem nada com César. Honório decide não acreditar em Constanza. Ela também o acusa. Honório insinua que César poderia ser filho de Constanza. Ela muda de ideia e inventa para o marido que é amante do jovem. Renata cavalga. Ela encontra Augusto perto da árvore. Ele pede para a mocinha ver algo. Renata e Augusto sobem na árvore. Ela lê os nomes Roberta e Rafael. Augusto abre os olhos de Renata. Ela pensa na possibilidade de Roberta ser a bonita. Renata crê que Rafael nunca teve nada com a invejosa. Augusto insinua para a mocinha que o Jerônimo confundiu as irmãs. Roberta nota que Josefina está preocupada. A Vibra informa a filha que Gonçalo se reaproximou de Regina. Josefina crê que a suposta doença não está funcionando. Roberta sugere que a mãe confronte Regina. A invejosa comenta com Josefina que todos têm um ponto fraco. Roberta sugere que a mãe tire Regina do caminho. Josefina deseja agir de cabeça fria. Ela fala para Roberta que Regina não pode vencê-la. Renata crê que o coração foi feito por outro casal. Ela fala para Augusto que Roberta nunca trabalhou na empresa.
Renata crê que a invejosa e Rafael jamais foram próximos. Augusto assegura para a mocinha que Roberta foi a culpada pela situação. Ele crê que Rafael teve uma relação às escondidas com a invejosa. Augusto fala para Renata que eles estão avançando na investigação. Jerônimo conta para Carlos que a mocinha prometeu provar a sua inocência. O vingativo segue achando que Josefina não mentiu. Jerônimo insinua para Carlos que pode perdoar Renata. O galego percebe que o amigo está confuso. Renata fala para Augusto que precisa ficar sozinha. Ele pede para ela mantê-lo informado. Augusto exige que Renata se cuide. A mocinha reza. Renata relembra sua conversa com Rafael. Ela recorda que ele estava preparando uma surpresa. Renata relembra que Rafael a indagou sobre Gonçalo. Ela recorda que o sonhador queria estar à altura do ricaço. Renata começa a montar o quebra-cabeça. Ela relembra a ligação de Rafael. Renata recorda que o sonhador queria contá-lo uma verdade. Ela relembra que Rafael pediu apoio e compreensão. Renata recorda que Roberta também a questionou sobre o sonhador. Ela relembra que a invejosa ficou nervosa. Renata ressalta que precisa ter certeza do que ocorreu antes de acusar Roberta. Honório arruma sua mala. Adriana procura o pai. Ele revela para ela que vai sair de casa. Adriana deduz que Constanza não perdoou Honório. Ele decide não falar para a filha que foi chifrado pela esposa. Honório informa Adriana que a infidelidade não é fácil de perdoar. A baixinha comenta que Constanza é impecável. Adriana sugere que Honório fique em seu apartamento. A baixinha decide que também sairá da residência. Honório pede para Adriana ficar com Constanza. Ela o informa que já não tem nada para fazer na residência. Cantu conta para o colega que Josefina não é o que aparenta. Ele desconfia que a víbora é Josi. Cantu fala para o colega que iniciará a investigação contra Josefina. Ele crê que pegará a víbora no pulo. Josefina reclama por Regina estar protegida. Ela segue inconformada. Josefina ressalta que os dias de Regina estão contados. Honório carrega a sua mala. Constanza chora. Honório também. Eles não falam nada. Constanza sente dores. Inês e Regina olham para André. Carla chega no hospital. A idosa descobre que André não melhorou. Regina revela para a mãe que o organismo do garoto está rejeitando tudo. Carla lamenta. Inês comenta com a idosa que vai perder o filho. Todas seguem desoladas. Isidro pede para André seguir firme na luta. Ele exige que o filho continue vivo. Isidro crê que André será um médico que orgulhará os pais. Ele reitera que a vida do filho é valiosa. Isidro deseja trocar de lugar com André. Ele reitera que o filho é um vencedor. Isidro beija a mão de André. Adriana conta para Constanza que vai trabalhar. A baixinha informa a madrasta que decidiu morar com Honório. Constanza fala para Adriana que a entende. A baixinha crê que a madrasta não perdoou a infidelidade do marido. Constanza percebe que Honório não falou nada sobre César para Adriana. A baixinha garante para a madrasta que o empresário está arrependido. Adriana sugere que Constanza perdoe Honório. A morena comunica para a enteada que ninguém é insubstituível. Adriana sugere que Constanza dê tempo ao tempo. A baixinha admite que a madrasta foi humilhada, pois todos estão sabendo da traição. Adriana consola Constanza. A baixinha ressalta que o casamento do pai era exemplar. Honório invade o quarto de Roberta e ele exige uma explicação da sobrinha. Honório fala para Roberta que recebeu as fotos do e-mail dela. Ela rebate as acusações dele. Honório exige que Roberta o entregue o pendrive. Ele a empurra. Honório exige que Roberta não mostre as fotos para ninguém. Ele ordena que ela apague tudo e mantenha a reputação de Constanza intacta. Honório ameaça entregar Roberta para Gonçalo e Matias. Ele a chama de desprezível. Josefina aparece. Ela pergunta o motivo da gritaria. Honório intimida as vilãs. Ele sai. Roberta conta para Josefina que Honório recebeu as fotos. Gonçalo visita Antônio. Cantu também aparece no local. Antônio reclama por não poder se deslocar. Cantu anuncia para os preocupados que Regina precisa sair da cidade. Eles temem que Josi volte a atentar contra a vida da viúva. Gonçalo comenta com Antônio que Regina pode ficar na fazenda de Jerônimo. Ele supõe que a viúva não vai querer viajar. Cantu pede discrição aos preocupados. O médico confessa para Inês que não pode fazer mais nada. Ele sugere que ela se prepare para o pior. Inês faz um escândalo. Várias crianças aparecem no hospital. Elas pedem para André não se render.
Isidro levanta a cabeça do filho. Todos fazem um coro para André. Isidro ordena que o filho abra os olhos. Ele volta a expor o seu amor por André. O garoto acorda. Ele percebe que é muito amado. André sorri. Isidro agarra o filho. Todos reagem chorosos. Adriana comunica para Matias que Gonçalo saiu de casa. O bonitão não se conforma com o fim do casamento dos tios. Adriana insinua para Matias que os homens não sabem amar. Ela relembra o seu sofrimento. As sócias do Centro da Esperança mostram cartazes para Inês. Elas também decidem doar sangue para o garoto. Regina abraça Inês. Branca sugere que Daniel seja os seus olhos na empresa. Ela promete transformá-lo em milionário. Daniel não deseja se arriscar. Branca reitera que o trabalhador precisa ter coragem. Daniel não sabe o que fazer. Branca reitera que o trabalhador precisa ficar à altura de Adriana. Ela insinua que Daniel é um Zé Ninguém. Branca cobra uma resposta do colega. Renata deixa um recado na caixa postal de Roberta. Ela faz outra ligação. Renata pede para Adriana levar uma foto de Roberta ao bar. A baixinha fica chocada com a possibilidade de a invejosa ter sido noiva de Rafael. Renata ordena que Adriana não conte nada para ninguém. Elas encerram a ligação. Lázaro procura Jerônimo. O vingativo descobre que o capataz quer ir embora. Lázaro fala para Jerônimo que precisa sair da cidade. O vingativo sugere que o funcionário não mude a sua vida por Carina. Lázaro fala para Jerônimo que todos se sacrificam por amor. O capataz ressalta que Carina é o centro da sua vida. Jerônimo relembra que Lázaro estava estudando. O capataz promete ao patrão que vai se formar. Jerônimo tem uma ideia. Ele faz uma proposta para Lázaro. Augusto fala para Ezequiel que uma tempestade pode chegar na cidade. Eles se preocupam com a colheita. Augusto exige que Ezequiel verifique os mantimentos. O vilão pede para o funcionário também proteger a colheita da Bonita. Roberta vai ao clube. Renata consegue falar com a irmã. A invejosa comunica para a mocinha que não quer perder tempo. Renata tenta confrontar Roberta. A invejosa desliga na cara da irmã. Roberta puxa os cabelos de Selena. Elas trocam ofensas e acusações. Roberta fala para Selena que Honório não se importou com as fotos. A invejosa ressalta que o plano da jovem falhou. Selena informa a Roberta que pode falar a verdade sobre o filho dela para Matias. Roberta chama Selena de burra. Ela ressalta que a jovem não é ninguém. Diego sugere que Selena tome cuidado com Roberta. O playboy fala para a jovem que também quer vingança. Inês volta a rezar. Cantu a interrompe. Inês conta para o delegado que Isidro decidiu se isolar com o filho. A amiga de Regina fala para Cantu que André está começando a melhorar. O delegado deseja que o pequeno se recupere. Inês faz perguntas por Josi. Cantu sugere que a amiga de Regina foque na recuperação do filho. César e a colega organizam as compras. Honório aparece. Ele chacoalha César. Honório chama o jovem de infeliz. César tenta se defender. Honório exige que o jovem não brinque com Constanza. O empresário arremessa César. Honório exige que o jovem não faça Constanza chorar. César apanha. O jovem garante para Honório que não tem nada com Constanza. O empresário não acredita. Regina comunica a Antônio que não sairá da cidade. Ele exige que ela pense na própria vida. Antônio fala para Regina que não pode cuidar dela. Ela o comunica que já está protegida pelos seguranças. César liga para Constanza. Ele fala para ela que eles precisam conversar pessoalmente. César revela para Constanza que foi ameaçado por Honório. Gonçalo descobre que o cunhado saiu de casa. Matias e o pai desejam que os maduros reatem. Gonçalo planeja procurar Constanza. Matias relembra que os tios serão os padrinhos de casamento. Gonçalo conta para o filho que Regina passará alguns dias na fazenda. Matias deseja que a viúva vigie Renata. Gonçalo esclarece para o filho que a mocinha está feliz. Ele ressalta que Matias precisa esquecer Renata. Gonçalo ordena que o filho foque apenas em Roberta. Alzira encontra Severino. Ela fala para ele que está indo para os vinhedos. Severino nota que Alzira segue preocupada. Ela desconversa. Álvaro os escuta. Alzira revela para Severino que está grávida. Álvaro reage atônito. Alzira fala para Severino que não quer o bebê.
Ele supõe que a criança pode ser de Álvaro. Alzira fala para Severino que não pode ter o bebê. Ele exige que ela não aborte. Carlos fala para Jerônimo que o vizinho da Bonita está disposto a escutar uma nova oferta. Augusto se aproxima. Ele revela para Jerônimo que um furacão pode chegar na cidade. Augusto propõe ao vingativo que eles unam os funcionários. Ezequiel comenta com os demais que a tempestade pode ir para qualquer lado. Carlos sugere que Jerônimo aceite a oferta. Lázaro também reage preocupado. Ezequiel e o amigo decidem ir à cidade. Jerônimo fala para Carlos que não suporta Augusto. Renata volta a ligar para Roberta. A mocinha exige que a invejosa não desligue. Renata acusa Roberta de ter namorado com Rafael. A invejosa nega. Roberta exige que Renata não a envolva em seus problemas. A invejosa deduz que será descoberta. A Aurora arruma os seus pertences. A loira escreve uma carta. A Aurora deixa uma joia em cima do bilhete. Matilde revira o quarto. Ela comunica para Renata que não encontrou nada. A mocinha teme que Jerônimo tenha se livrado das provas. Renata pede para Matilde arrombar a gaveta do patrão. A mocinha cita Roberta. Matilde comenta com Renata que Jerônimo chegou a desconfiar da invejosa. A empregada segue crendo que a mocinha é a responsável pela morte de Rafael. Regina encontra Inês chorando. A viúva descobre que André está reagindo. O garoto acena para as adultas. Isidro ressalta que André é um milagre. O garoto conta para o pai que sonhou com uma luz branca. Isidro percebe que Deus deu uma nova chance para André. Ele reitera que o amor venceu. Honório fala sozinho. Ele sofre por amar Constanza. Honório não entende o motivo de ter sido traído. Ele crê que não valorizou a esposa. César e Constanza se encontram. Ela fala para ele que agiu sem pensar. César sugere a Constanza que eles iniciem uma relação. Ela fala para ele que está confusa e magoada. Constanza conta para César que Branca delatou Honório. A Morena insinua para o jovem que o empresário agiu com hipocrisia. César sugere que Constanza fale a verdade. A Morena exige que o jovem não a desminta. Inês fala para Antônio que os milagres existem. Carla sugere que a amiga fique tranquila. Antônio e a idosa ordenam que Regina viaje para o interior. A viúva continua inflexível. Inês fala para Regina que a vida precisa continuar. Antônio ordena que a noiva arrume a mala. Regina acaba aceitando viajar. Alzira organiza os colegas. Álvaro chega na plantação. Alzira o informa que está ocupada. Ela teme ser vista por Ezequiel. Álvaro fala para Alzira que está sabendo de tudo sobre a gravidez. Ele insinua que Ezequiel descobrirá a verdade. Álvaro tenta tocar em Alzira. Ele ressalta que pode destruir o casamento dela. Álvaro ordena que Alzira o procure no consultório. Lázaro e Ezequiel decidem fazer compras por atacado. O funcionário de Augusto comenta com um amigo que Alzira pode estar grávida. Lázaro comemora a notícia. Ezequiel deseja ser pai de menina. Lázaro brinca com um amigo. Jerônimo conta para Carlos que Regina está a caminho. O vingativo deduz que a viúva descobrirá que o seu casamento foi por vingança. Carlos exige que Jerônimo arque com as consequências de seus atos. Gonçalo fala para Regina que irá levá-la ao aeroporto. Ela o comunica que está com tudo pronto. Gonçalo sugere que Regina se aproxime de Renata. A viúva deseja conquistar o carinho da mocinha. Renata encontra alguns documentos no quarto de Jerônimo. Ela abre um baú. Renata coloca tudo abaixo. Ela encontra a foto. Renata comprova que Roberta é a bonita. Ela lê a dedicatória. Jerônimo entra no quarto. Renata assegura para o vingativo que é inocente. Ela crê que só foi acusada por conta da foto. Jerônimo acusa Renata de ser a bonita e admite que está aliviado por finalmente poder esclarecer o assunto. Ela o reitera que não teme nada, pois é inocente. Jerônimo esfrega a suposta prova na cara de Renata. Ela ressalta que ele se vingou da pessoa errada. Jerônimo insinua que Renata age com hipocrisia, relatando que foi enganado desde a primeira vez que a viu. Ele relembra que a mocinha alegou estar esperando o namorado no bar. Renata reitera para Jerônimo que não teria motivos para encontrar com Rafael, já que supostamente o havia rejeitado. O vingativo cita a carta. Renata fala para Jerônimo que precisa ver o conteúdo do bilhete, o deixando revoltado. Ele crê que ela está dissimulando. Matilde corre para ver o barraco. Jerônimo abre a sua gaveta. Ele mostra a carta para Renata. Ela reitera que não escreveu o bilhete. Jerônimo lê a carta. Ele chama Renata de cruel. Jerônimo acusa
acusa a esposa de ter brincado com Rafael para depois abandoná-lo. Renata assegura para o marido que a letra não é dela. Ele segue inflexível. Jerônimo mostra o colar para Renata. Roberta fala para Josefina que foi descoberta pela irmã. A víbora sugere que a filha fique calada, relembrando que Rafael não tem como desmenti-la, já que está morto. Roberta ressalta que não tem a frieza de Josefina. A víbora ordena que a filha negue tudo. A Josefina fala para Roberta que a situação está sob controle. Renata informa a Jerônimo que tem como provar que o cordão não é dela. As empregadas assistem à briga. Renata mostra o seu colar para Jerônimo. Ele insinua que a esposa quer confundi-lo e crê que ela tem 2 pingentes iguais. Renata começa a tirar a venda dos olhos de Jerônimo e assegura que o pingente que está na fazenda é o de Roberta. O vingativo ressalta que tudo aponta para a culpabilidade da esposa. Renata sugere que Jerônimo investigue Roberta. Ela conta para o marido que Rafael escreveu o nome da invejosa em uma árvore. Eles decidem sair da fazenda. Renata insinua que Jerônimo vai se arrepender por tê-la maltratado. Matilde celebra a confusão. Começa o bolão para saber quem está com a razão. Matilde acredita que Jerônimo não se enganou. Hermínia e Manuela insinuam que Renata está certa. Matilde pede para a madrinha não defender a mocinha. A empregada age como a dona da fazenda. A Aurora surge em cima de um penhasco. Ela olha para os arredores. Lázaro vê a Aurora. Ele percebe que ela quer cometer uma loucura. Lázaro decide se aproximar. Augusto lê a carta de Aurora e sente preguiça. Ele a chama de melodramática. Augusto deseja que Renata fique em sua fazenda. A Aurora segue pensando no que fazer. Lázaro entra em cena. Ele fala para Aurora que a paisagem é bonita. Ela ordena que ele saia do local. Aurora fala para Lázaro que não tem saída. Ele sugere que ela vença a depressão. Ele ressalta que não vai deixá-la sozinha. Matias visita Constanza. Ele abraça a tia. Matias fala para Constanza que a vê como uma mãe. Ela sugere que ele desista do casamento. Matias relembra a Constanza que está priorizando a felicidade de Renata, mas insinua que pode ter se enganado com Jerônimo. A morena deseja saber o que motiva o sobrinho a pensar que a mocinha está sofrendo. Matias desconversa e assegura para a tia que Honório não gosta de Branca. Constanza fala para o sobrinho que não pretende perdoar a infidelidade. Ele pensa em pedir para o tio não ir ao casamento. Constanza pede para Matias não mudar os seus planos. Aurora informa a Lázaro que não está brincando. Lázaro confessa para Aurora que também sofre por amor. Ela fala para ele que precisa fugir da realidade. Lázaro exige que Aurora tenha força de vontade. Ele sugere que ela se olhe no espelho. Lázaro exalta as virtudes de Aurora. Ele a obriga a enfrentar a vida. Ele estende a mão para a loira. Aurora segura Lázaro. Ela o abraça. Honório se espreguiça no sofá. Branca vai à sala do empresário. Ela percebe que Honório está descansando. Branca beija o patrão. Ele acorda. Honório repreende Branca. Ela celebra por ele ter saído de casa. Branca deseja morar com Honório. Ele reitera que a abomina. Branca insiste para Honório amá-la. Ele dá um fora nela. Branca assegura que Honório acabará mudando de opinião. Adriana entra na sala de Gonçalo e rouba uma foto de Renata e Roberta. Beth a pega no pulo. Adriana fala para a colega que precisa do retrato para uma missão especial. Beth insinua que a baixinha vai despertar a fúria de Gonçalo. Adriana promete à colega que voltará logo. Beth teme que a baixinha a meta em problemas. Renata obriga Jerônimo a subir na árvore. Ele vê o coração com os nomes de Rafael e Roberta. Jerônimo não aceita que se enganou. Ele ressalta que Renata jamais voltará a enganá-lo. A mocinha não entende a origem da certeza do marido. Jerônimo relembra a sua conversa com Josefina. Ele fica à beira de um ataque. Jerônimo recorda que Josefina o obrigou a ficar calado. Renata sugere que o marido vá atrás da verdadeira culpada. Josefina também segura um porta-retrato. Ela tampa a imagem de Renata. Josefina deseja que a mocinha não se meta na vida de Roberta. As empregadas falam para Carlos que a bomba explodiu. Matilde revela para o galego que Renata encontrou a foto. Carlos deseja saber como a mocinha descobriu que Jerônimo desconfiava dela. Ele deduz que Matilde está por trás da situação.
Ela confirma. Carlos insinua que a empregada vai causar uma desgraça. Renata crê que Roberta colocou Jerônimo contra ela. Ele nega. Jerônimo ressalta que Renata foi delatada por uma pessoa importante. Ela volta a citar o coração. Jerônimo crê que Renata bolou um plano para se safar da culpa. Ele comunica para a mocinha que jamais havia visto o coração na árvore. Renata relembra a Jerônimo que Roberta está no primeiro plano da foto. Ele insinua que ela é capaz de tudo para conseguir o que quer. Renata ofende Jerônimo. Ela admite que o ama. Renata fala para Jerônimo que o teatro acabou. Ele insiste para ela confessar a verdade. Renata informa a Jerônimo que não vai pagar por algo que não fez. Ela o comunica que não quer voltar a vê-lo. Gonçalo vai à mansão. Ele fala para Josefina que Constanza está se separando de Honório. A víbora finge surpresa. Adriana encontra o barman. Ela mostra a foto para ele. O barman reconhece Roberta. Ele fala para Adriana que a invejosa e Rafael estiveram no estabelecimento várias vezes. O barman insinua para a baixinha que Jerônimo paquerava as duas. Renata chega na fazenda. Carlos pergunta se a mocinha está com algum problema. Renata percebe que o galego já sabia de tudo. Ela ressalta que Carlos também está enganado. Jerônimo revela para o amigo que Renata segue culpando Roberta. O vingativo admite para Carlos que pode ter se enganado. Constanza chega na mansão. Josefina tripudia da desgraça da cunhada. Ela insinua que Constanza tem um namoradinho com idade para ser filho dela. A morena não permite que a víbora a ofenda. Josefina chama Constanza de ousada. A víbora reitera que a morena manchou o sobrenome da família. Gonçalo percebe o climão. Ele chama Constanza para ir ao escritório. Josefina sorri. Lázaro leva Aurora para a igreja. Ele pede para o padre cuidar da loira. Severino sugere que Aurora tome um rumo na vida. Ele permite que ela fique temporariamente na casa paroquial. Lázaro promete a Aurora que voltará para visitá-la. Carina o escuta. Ela fica enciumada. Carina vê Aurora beijando Lázaro. A costureira quase desaba. Aurora deixa Lázaro desconcertado. Renata surge com as suas malas. Ela quase atropela Jerônimo. Renata devolve o anel para o marido. Ela comunica que a farsa acabou. Carlos pede para Jerônimo fazer algo. Matilde escuta toda a conversa. Jerônimo percebe que Augusto está na fazenda para buscar Renata. Ela não aceita conversar com o marido. Carlos se revolta por Jerônimo não ter entrado em ação. O vingativo insinua para o amigo que já foi trocado por Augusto. Matilde observa Jerônimo. Ele se tranca no escritório. Jerônimo amassa a carta. Ele grita que odeia Renata. Jerônimo quebra tudo. Ele deduz que não conseguirá viver sem Renata. Jerônimo amassa a foto. Renata pensa no marido. Ela reitera que Jerônimo não irá vê-la derrotada. Augusto planeja se aproveitar da situação. Gonçalo tenta aconselhar Constanza. Ele sugere que ela escute a versão de Honório. Constanza conta para Gonçalo que o empresário duvidou dela. A morena informa ao irmão que foi fotografada com César. Gonçalo comunica para Constanza que confia nela. Ela reitera para o irmão que Honório não tem moral. Constanza conta para Gonçalo que viu Branca e o empresário se beijando em uma cafeteria. O ricaço reage chocado com a informação. Gonçalo pede para Constanza se apoiar nele. Honório lê a mensagem de Branca. Ela reitera que está disposta a esperá-lo. Branca fala para Honório que eles podem administrar a empresa juntos. Ele a responde. Ela segue cada vez mais louca. Honório sente raiva do celular. Branca anda pela sala. Honório sente saudade de Constanza. Branca chama o empresário de infeliz. Ela pensa em acabar com Honório. Josefina fala para Roberta que humilhou Constanza. A invejosa relembra que a mãe era amiga da morena. Josefina conta para Roberta que Constanza nunca aprovou o seu casamento com Gonçalo. Elas planejam o futuro, crendo que dinheiro não vai faltar. Manuela fala para Matilde que a desconhece. A empregada crê que Jerônimo vai parar de sofrer. Manuela sugere que Matilde fique com Carlos. A empregada insinua que não sente nada pelo galego. Manuela relata que Matilde quer enganar a si mesma. Carlos revela para as empregadas que Regina chegará na fazenda. Ele decide ir para o aeroporto. Manuela insinua para Carlos que Jerônimo pode se matar.
O galego crê que o amigo é forte. Jerônimo relembra os relatos de Renata. Ele recorda que a esposa estava com o cordão no casamento. Jerônimo relembra que também viu Roberta com o colar na festa. Ele percebe que alguém está mentindo. Jerônimo admite que Renata não teria motivos para ir ao bar, já que supostamente havia escrevido a carta. Ele tenta deduzir o que levaria Josefina a mentir. Gonçalo e Matias decidem dispensar Branca. Roberta e Josefina descobrem que Honório teve um caso com a secretária. Matias fala para Gonçalo que pode cuidar da empresa com Adriana. Ele informa ao pai que a sua lua de mel será curta. Matias comenta com os presentes que um furacão está chegando. Gonçalo deseja que Renata esteja no casamento. Ele fala para Josefina que precisa da presença da filha. Gonçalo deseja conversar com Jerônimo. Ele conta para as vilãs que o vingativo era irmão de Rafael. Gonçalo e Matias anunciam que o sonhador tirou a própria vida por conta da rejeição de uma mulher. Roberta passa mal. Ela desmaia. Matias e Josefina tentam socorrê-la. Adriana conta para Renata que o barman reconheceu Roberta. A mocinha descobre que Jerônimo se encontrava com a invejosa no estabelecimento. Renata anuncia para Adriana que irá à capital. A mocinha ordena que a amiga não alarme Roberta. Augusto tenta impedir a partida de Renata. Ele conta para ela que terminou com Aurora. Renata lamenta. Augusto informa a mocinha que a sua relação com Aurora nunca funcionou. Renata pergunta se o vilão está bem. Augusto confirma. Renata reitera para o vilão que está arrasada com a situação. Ela conta para Augusto que Jerônimo não reconhece que errou. O vilão insinua para a mocinha que o vingativo nunca a amou. Renata decide se trocar. A Aurora confessa para Severino que a sua vida perdeu o sentido. Ele insinua que a loira está obcecada por Augusto. Severino percebe que a Aurora é carente. Ele sugere que ela tenha mais amor próprio. A Aurora fala para Severino que se sente perdida. Ele ressalta que ela precisa elevar a autoestima. Severino sugere que a Aurora recupere a sua essência. Ele pede para ela confiar em Deus. César liga para Constanza. Ela conta para ele que segue desanimada. César fala para Constanza que pode consolá-la. Ela segue decidida a ficar sozinha. César ressalta para Constanza que Honório não a valorizou. A morena fala para o jovem que quer dar um fim em sua dor. Carla escuta a conversa. Constanza fala para César que não pode correspondê-lo. Ele pede para vê-la. Eles encerram a ligação. Constanza continua magoada. César é surpreendido por Carla. Ela admite para ele que escutou tudo. César conta para Carla que está com problemas. Ela sente pena de Constanza. Carla ressalta que César não pode evitar o sofrimento da morena. Ele conta para ela que Honório pensa o pior de Constanza. Carla sugere que César não se meta no problema. Ela pede para o jovem jogar limpo. Carla insinua que César quer se aproveitar da fragilidade de Constanza. Ele vislumbra um futuro com a morena. Carla relembra a César que Constanza ama outro. Regina chega no interior. Carlos a recebe. Regina fala para o galego que o voo foi agitado. Ela pergunta por Jerônimo e Renata. Carlos deixa a viúva preocupada. Augusto conta para Renata que não há voos disponíveis. Ela se desespera. Augusto relembra a Renata que uma tempestade está chegando. Ele pensa em alugar um avião particular. Augusto diz para Renata que pretende acompanhá-la. Jerônimo bebe. Ele pensa em Renata. Jerônimo segue na fossa. Ele quebra o copo. Renata recorda os momentos felizes com Jerônimo. Matilde fala para Manuela que a mocinha deixou o marido depressivo. A cozinheira crê no amor dos pombinhos. Matilde deseja que o casal não reate. Manuela diz para a filhada que nada está definido. Roberta é examinada. O doutor ressalta que a invejosa precisa se cuidar. O médico pede para a invejosa ir ao consultório. Gonçalo ordena que a filha durma. Ele se recusa a voltar para a empresa. Gonçalo e Matias decidem trabalhar de casa. O ricaço percebe que Roberta está com uma grande angústia. Ela desconversa. Josefina fica a sós com Roberta. A invejosa crê que Rafael se matou por ela. Josefina nega. Ela insinua para a filha que Rafael estava apaixonado por Renata. Josefina coloca Roberta contra a irmã. Augusto fala para Renata que não conseguiu alugar o avião. Ela lamenta por não poder ir para a capital. Augusto não entende a urgência de Renata. Ela informa ao vilão que precisa desmascarar Roberta.
Augusto supõe que Renata gosta de Matias. A mocinha reitera para o vilão que Roberta não é sincera. Augusto não concorda com a decisão de Renata. Ele pergunta se ela é parecida com Roberta. Renata abre o notebook. Ela mostra uma foto de Roberta para Augusto. O vilão percebe que já viu a invejosa. Augusto relembra que encontrou Roberta em um prédio. Ele conta para Renata que a invejosa pretendia ir ao apartamento de Jerônimo. A mocinha supõe que Roberta já sabia sobre o parentesco entre o Vingativo e Rafael. Renata ressalta que a irmã tem sede de ambição. Começa a tempestade. Matilde reza. Carlos e Regina chegam na fazenda. A viúva bate na porta do escritório. Jerônimo recebe Regina. Ela o abraça. Regina repreende Jerônimo pela vingança. Ela pergunta o que o fez mudar de opinião. Matias vê uma matéria sobre a tempestade. Ele anda de um lado para o outro. Matias desliga a televisão. Gonçalo conta para o filho que Roberta já está descansando. Matias diz para o pai que não conseguiu falar com Renata. Eles temem que o furacão devaste a fazenda. Augusto fala para Renata que não tem irmãos. Ela comenta com ele que Roberta era carinhosa. Augusto insinua para Renata que Josefina influenciou a invejosa. A mocinha lamenta por não ter tido uma boa mãe. Augusto cita Regina. Renata comenta com o vilão que roubaram a filha da viúva. Jerônimo abre o jogo com Regina. A viúva descobre que Josefina expôs a própria filha. Regina fala para Jerônimo que não tem boas referências sobre a víbora. A viúva revela para o Vingativo que Josefina só gosta de Roberta. Regina insinua para Jerônimo que a víbora é má. O Vingativo crê que Josefina foi sincera. Regina informa para Jerônimo que confia em Renata. A viúva sugere que o Vingativo conte tudo para a esposa. Carina vai à casa de Alzira. A costureira fala para Odalisca que elas precisam proteger as janelas. Alzira agradece a Carina por sempre pensar nela. A costureira conta para Odalisca que Lázaro estava na igreja com Aurora. Carina admite para Alzira que ficou enciumada. A Odalisca assegura para a costureira que Aurora nunca teria uma relação com Lázaro. Carina crê que a loira é uma qualquer. Alzira insinua que a amiga errou ao se casar com Álvaro. A Odalisca supõe que Carina esconde um segredo. A costureira confessa para Alzira que fez uma promessa para salvar a vida do pai. A Odalisca reage chocada. Carina confessa para Alzira que nunca sentiu amor por Álvaro. Ezequiel procura o alcoólatra. Ele fala para Álvaro que já está com os sacos de areia. O médico faz perguntas para o funcionário de Augusto. Ezequiel comenta com Álvaro que Alzira pode estar grávida. O médico deseja examinar a Odalisca. Álvaro pede para Ezequiel levar Alzira ao consultório. O médico tem uma lembrança. No passado, um profissional atesta que Álvaro é estéril. Na atualidade, o médico deseja assumir o filho de Alzira, mesmo que não seja dele. Álvaro bebe. Ele deseja que Carina se sinta culpada por nunca ter engravidado. Adriana fala para Constanza que vai embora. A morena admite que sentirá saudade da baixinha. Adriana comenta que Constanza é uma boa madrasta. Elas trocam elogios. Constanza ressalta que Adriana é solidária. A baixinha abraça a madrasta. Elas se despedem. Constanza sofre com a solidão. Ela apaga as luzes. Constanza escuta a campainha. Ela não vê ninguém. Constanza pega um envelope. Branca fica na toca. Honório descobre que Constanza o viu na cafeteria com a secretária. O empresário reage abismado com a notícia. Gonçalo pede para Honório confiar nele. O empresário informa ao cunhado que não pode perder Constanza. Gonçalo sugere que Honório mude de atitude. Constanza vai para o quarto. Ela lê o recado anônimo. Constanza teme que Honório a tenha enganado pela ausência de um filho. Ela segura um disco rígido. Constanza vê as fotos de Branca e Honório na cama. Ela reage atônita. Constanza fecha o notebook. Manuela cozinha. Ela ressalta que Lázaro fez bem ao levar Aurora para a igreja. Manuela deseja que a loira encontre a paz. Lázaro fala para a madrinha que a Aurora queria tirar a própria vida. Manuela pergunta se o afilhado já tomou uma decisão. Ela descobre que Jerônimo ofereceu pagar o curso de Lázaro. O capataz conta para a madrinha que ainda não se decidiu.
Manuela exige que Lázaro aceite a oferta de Jerônimo. A tempestade aumenta. Augusto leva comida para Renata. Ela fica envergonhada. Augusto fala para Renata que eles estão praticamente ilhados. Ele pede para beber com a mocinha. Augusto fala para Renata que adora agradá-la. Ela não sabe se deve beber. Renata comenta com Augusto que ficou embriagada no dia da festa. Ele sugere que ela relaxe. Augusto abre o vinho. Ele sugere que Renata melhore o humor. Augusto serve a mocinha. Eles brindam. Renata relembra a sua dança com Jerônimo. Ela deixa o vinho de lado. Jerônimo não consegue esquecer Renata. Ele relembra o que fez na noite da bebedeira. Jerônimo suspira por Renata. Ele deseja transar com a esposa. Regina, Matilde e os demais escutam o alarme de emergência. A viúva conta para os presentes que entende de primeiros socorros. Lázaro tenta impedir Regina de sair da fazenda. Ela insiste para proteger os necessitados. Carlos conta para os colegas que eles devem sair sem Jerônimo saber. Matilde ressalta que o patrão não pode ficar sozinho. Uma camponesa e os filhos vão para a igreja. Ela conta para Severino que perdeu a casa. Ele abriga os fiéis na paróquia. Um acidentado também aparece. Aurora entrega cobertores para Severino. Ele fala para o sacerdote que está disposta a ajudar os camponeses. Severino pede para o ajudante procurar Álvaro. Ele entra em oração novamente. Severino escuta Alzira e Carina. Todos se unem para ajudar os vizinhos. Josefina ressalta que Roberta está horrível. A invejosa comenta com a mãe que segue péssima. Roberta sente uma forte dor na barriga. Josefina decide preparar um chá. Roberta grita de dor. Ela se levanta. Roberta não consegue ficar de pé. Constanza tenta dormir. Ela vê a ligação de Honório. Constanza decide ignorar o marido. Adriana leva café para o pai. Honório conta para a filha que foi ignorado por Constanza. Ela fala para o pai que passou a roupa dele. Ele relembra que Constanza sempre cuidou da casa. Adriana informa a Honório que tudo tem consequências. Eles conversam sobre Ágata. Adriana comenta com Honório que Branca a revelou algo. Ela insinua que o pai já teve outras amantes. Honório exige que Adriana não dê caso às intrigas de Branca. Roberta se arrasta até o banheiro. Roberta grita por Josefina. A víbora reaparece. A invejosa crê que vai morrer. Josefina sugere que Roberta tome banho. A invejosa deduz que perdeu o bebê. Josefina exige que Roberta segure o feto. A invejosa fala para a mãe que não pode fazer nada. Roberta pede para Josefina levá-la ao hospital. A víbora teme que Matias desista do casamento. Josefina exige que Roberta continue em casa. A víbora fala para a filha que elas não podem colocar o plano a perder. Josefina exige que Roberta aguente a dor durante a noite. Gonçalo procura a filha. Josefina exige que Roberta permaneça calada. A víbora inventa para Gonçalo que a invejosa melhorou. Josefina ressalta que o ricaço é um ótimo pai. Ela o agradece por cuidar de Roberta. Josefina ressalta que deve gratidão a Gonçalo. Ela volta a insinuar para ele que está morrendo. Josefina beija Gonçalo. Ele não gosta do beijo. Gonçalo sai do quarto. Josefina quase o fuzila com o olhar. Ela volta para o banheiro. Josefina reclama por Roberta ainda não ter ido para debaixo do chuveiro. A invejosa reitera que precisa de um médico. Josefina informa para Roberta que Matias pode mandá-la para o espaço. Ela reitera para a filha que elas devem encontrar outra solução para o problema. César surge em um bar. Selena chega no local. César vê a jovem. Ele aborda Selena. César pede para conversar a sós com a jovem. Selena crê que o garotão quer conquistá-la. Ela o informa que não é rancorosa, reiterando que está disposta a perdoá-lo. César pede para Selena se sentar. Ele exige que ela seja sincera. César supõe que Selena enviou as fotos para Honório. Ela banca a desentendida. César relembra que Selena o interrogou sobre o fim de semana. Ele a chama de trapaceira e ressentida. César insinua que Selena é igual a Roberta, reiterando que a fama das patricinhas no clube é péssima. A jovem se defende. César informa que Selena pagará caro pelo que fez. Ele revela para ela que Honório abandonou Constanza. César deduz que Selena agiu por vingança e despeito. Ele a deixa sozinha. Selena celebra o sofrimento de Constanza. Ela crê que a morena roubou César dela. Roberta sai do banho. Ela se deita na cama novamente. Roberta pega o celular.
Ela manda uma mensagem para Selena. Roberta deseja que a amiga a leve para o hospital. Selena recebe a mensagem da invejosa. Ela decide não ajudar Roberta, relembrando que elas estão brigadas. Jerônimo observa a tempestade. Ele teme que Renata não esteja segura. A mocinha se assusta com os trovões. Augusto comenta com Renata que a tempestade pode ocasionar várias inundações. Eles conversam sobre os fenômenos na natureza. Renata comenta com Augusto que os camponeses podem estar sofrendo com a enchente. Ela o sugere que eles entrem em ação. Augusto comunica para Renata que todos os funcionários da Cruz do Amor e da Bonita estão protegidos. O vilão informa a mocinha que eles não podem fazer nada, pois não há telefone e nem internet. Renata lamenta. Lázaro dirige, mas não consegue enxergar a estrada. Ele pensa em voltar para a fazenda para evitar maiores danos. Regina e Carlos ordenam que Lázaro siga dirigindo. Manuela reza. Cai um forte trovão. Lázaro bate em uma árvore. O galho cai. Há um forte impacto no veículo. Manuela entra em surto. Carlos fica desacordado. Alzira serve café para os demais. Severino descobre que houve um deslizamento que interditou a estrada. O camponês anuncia para os presentes que não encontrou Álvaro. Ezequiel estranha o sumiço do médico. Alzira decide abordar Carina. Ezequiel e Severino creem que os habitantes da Bonita aparecerão para ajudar os necessitados. Aurora descobre que Renata está com Augusto. Ezequiel informa a loira que a mocinha abandonou Jerônimo. Álvaro toma todos no bar. O dono do estabelecimento comunica para o médico que precisa ir para casa. Álvaro fica sozinho no bar. O doutor se serve. Carina descobre que Álvaro não foi localizado. A costureira pensa no pior. Alzira fala para Carina que não precisa de mantimentos médicos. A costureira decide ir ao consultório sozinha. Alzira deseja que Álvaro siga desaparecido, pois assim os seus problemas estariam resolvidos. Jerônimo crê que Augusto vai conquistar Renata. O vingativo ressalta que não pode ficar de braços cruzados. Jerônimo sai do escritório disposto a descobrir o paradeiro de Renata. Matilde entra em oração. Ela conta para Jerônimo que todos foram ajudar os necessitados, pois tocou o alarme de emergência. O vingativo também decide ir à igreja. Matilde se oferece para acompanhar Jerônimo. Ele aceita a companhia dela. Augusto cobre Renata. Ele relembra o beijo roubado que deu na mocinha. Renata acorda gritando por Jerônimo. Ela assusta Augusto. Renata informa ao vilão que Jerônimo pode estar em perigo, pois teve um pesadelo. Augusto sugere que a mocinha não dê importância aos sonhos ruins. Renata confessa para o vilão que não consegue odiar Jerônimo. Augusto sugere que a mocinha relembre o sofrimento. Ele reitera para Renata que Jerônimo não tem perdão. Lázaro não consegue ligar a caminhonete. Carlos não reage. Lázaro decide sair do carro. Manuela e Regina seguem aflitas e gritando. Lázaro ordena que as desesperadas permaneçam no carro. Matilde e Jerônimo avistam um automóvel. Eles se aproximam. Lázaro reconhece a caminhonete de Jerônimo. Todos celebram. Lázaro anuncia que o pior já passou. Ele acena para Jerônimo. O vingativo descobre que Carlos se acidentou. Alzira cuida dos feridos. Ela percebe que Carina não voltou. Ezequiel e Aurora temem que a represa rompa. O capataz faz a loira descobrir que Alzira está grávida. Álvaro surge bêbado. Ele se oferece para cuidar dos feridos. Severino percebe que Álvaro bebeu. O médico cambaleia. Aurora comenta com Severino que Álvaro não pode cuidar de ninguém. O médico dorme. Carina chega no consultório. Ela pega o que vê pela frente. Carina teme ficar ilhada. Há um forte desabamento. A água invade o consultório. Carina se tranca. Ela grita por socorro. Carina tenta impedir o avanço da água. Ela não consegue abrir a outra porta. A água também atinge Carina, que segue desacordada. Matilde teme que Carlos morra. Regina crê que o galego vai se salvar. Matilde deduz que a sua maldição irá atingir Carlos. Todos exigem que a empregada se controle. Josefina entrega mais chá para Roberta. A invejosa fala para a mãe que não melhorou.
Roberta comenta com Josefina que elas não conseguirão sustentar a mentira. A víbora relembra à filha que, no contrato adulterado, Matias será obrigado a ficar 10 anos casado. Matias tenta ver a invejosa. Josefina impede. Ela pergunta a Matias em qual quarto ele dormirá com Roberta. O bonitão exige que a madrasta não se meta em sua relação. Ele comunica a Josefina que não vai dormir com Roberta. A víbora comemora ao pensar que o seu plano dará certo. Renata se identifica com a tempestade, reiterando que a sua vida também está prestes a virar um furacão. Ela ressalta que Jerônimo destruiu as suas ilusões. Renata crê que não voltará a confiar em ninguém. Ela admite que se apaixonaria por Augusto caso mandasse no coração. Renata crê que o vilão é um anjo. Augusto dorme. Os moradores da Bonita chegam na igreja. Severino percebe que Carlos está ferido. Ele conta para os demais que Álvaro bebeu todas. Regina entra em ação. Ela pede álcool e ataduras. Jerônimo conta para Severino que está com vários mantimentos na caminhonete. A Aurora reencontra o Vingativo e Lázaro. Jerônimo descobre que Renata está na fazenda com Augusto. Alzira agradece a presença do patrão. Matilde perturba Regina. Todos se preocupam com a ausência de Carina. Lázaro pensa no pior. Ele decide ir ao consultório. Ezequiel o acompanha. Regina decide ajudar os outros feridos. Matilde exige que Carlos deixe de amá-la. Jerônimo sente nojo de Álvaro. Lázaro e Ezequiel chegam no consultório. O capataz vê Carina caída e começa a resgatá-la. A costureira acorda. Lázaro põe Carina no colo. Carlos desperta. Ele admira Matilde. Carlos pede para a empregada não sair do lado dele. Ele segue zonzo. Matilde proíbe Carlos de morrer. Ela sugere que ele se apaixone por outra. Carlos fala para Matilde que não deixará de gostar dela. Ele percebe que a empregada o corresponde. Matilde relembra a Carlos que é amaldiçoada. Ela não deixa continuar falando. Carina regressa e conta o seu acidente para Alzira. Ezequiel ressalta que Lázaro foi um bom herói. Carina reage em envaidecida. Lázaro anuncia que teria salvado qualquer um. Carina descobre que Álvaro bebeu. A costureira fica indignada. Ezequiel insinua que Carina fez uma péssima escolha ao trocar Lázaro pelo médico. Alzira sugere que a amiga troque de roupa. Ezequiel encara Álvaro. Josefina percebe que Roberta está com muita febre. A víbora olha para o telefone e pensa em pedir ajuda médica, mas desiste. Josefina prioriza o seu plano. Ela arrisca a vida de Roberta. Matias reclama por ter que assumir a paternidade do suposto filho de Jerônimo. Ele deseja que Renata esteja feliz. Horas depois, Carina desiste de cobrir Álvaro. Todos os feridos são atendidos. Álvaro segue dormindo. Lázaro e Ezequiel afastam os bancos da igreja. Severino se ajoelha. Todos decidem rezar juntos. Álvaro acorda. Severino crê que o perigo já passou. Jerônimo deseja ajudar quem perdeu as casas. Lázaro comenta com os presentes que a cidade está destruída. Jerônimo decide montar um abrigo na Bonita. Ezequiel dá a notícia para os camponeses. Todos aplaudem Jerônimo. Regina também decide montar um ambulatório para os demais feridos. Lázaro fica na igreja para organizar o pessoal. Severino crê que Deus vai recompensar Jerônimo. Álvaro fica envergonhado. Ele observa Carina. Álvaro se aproxima da esposa. Carina conta para o marido que Lázaro a salvou. Ele pede perdão para ela. Carina anuncia que Álvaro falhou com todos. Ele ressalta que não sabe o que aconteceu. Carina comunica que Álvaro vai afundar sozinho. Aurora entrega um lanche para Lázaro. Ela sugere que ele a trate como uma amiga. Lázaro fala para Aurora que precisa respeitá-la. Ela cita as virtudes dele. Carina se aproxima. A costureira volta a ficar enciumada. Aurora beija o rosto de Lázaro. Ele segura a sua bochecha. O rio fica prestes a sangrar. Gonçalo desce para tomar o café da manhã. Eulália conta para o patrão que Josefina e Roberta saíram. Gonçalo crê que a filha melhorou. Matias acompanha o pai. Gonçalo comenta com o filho que está preocupado com Renata e Regina. Matias e o pai desejam que o pior não tenha acontecido. Ele conta para Gonçalo que não convidou Jerônimo para o casamento. O ricaço chama o filho de infantil. Gonçalo exige que Matias não crie problemas na família. Ele chama o filho de grosseiro. Roberta é atendida por Marina. A médica anuncia que a invejosa perdeu muito sangue. Josefina conta para Marina que Roberta vai se casar. A médica anuncia que a invejosa precisa passar por uma curetagem, pois perdeu o bebê.
Marina comunica que Roberta pode ficar estéril devido à demora no atendimento. Jerônimo insinua que Carlos se acidentou para impressionar Matilde. O vingativo sugere que o amigo acabe com a maldição. Jerônimo exige que Carlos lute por Matilde. Roberta se revolta com a sua situação. Marina decide preparar o centro cirúrgico. Roberta culpa Josefina por sua suposta esterilidade. A víbora ignora a filha. Roberta fala para Josefina que não irá perdoá-la. Renata procura Augusto. Ela conta para ele que a cidade segue alagada. Augusto revela para Renata que a população do povoado está abrigada na igreja. Ele a informa que não pretende ajudar os conterrâneos. Renata fala para Augusto que quer prezar pelo bem-estar dos demais. Ele revela para ela que os aeroportos ainda estão fechados. Renata fala para Augusto que pretende viajar de carro. Ele conta para ela que as estradas também estão destruídas. Renata promete a Augusto que terá cuidado. Ele volta a insistir para viajar com ela. Adriana conta para Matias que Renata está incomunicável. Ela insinua que ele vai cometer um erro ao se casar com Roberta. Matias pede para Adriana entendê-lo. Ela ressalta que ele não sabe nada sobre Roberta. Adriana insinua para Matias que a invejosa é capaz de tudo para conseguir o que quer. A baixinha percebe que o bonitão não tem nenhuma conexão com a noiva. Adriana crê que Matias nunca gostou dela. Ela insinua que o bonitão terá grandes surpresas. Adriana sugere que Matias investigue Roberta. César liga para Constanza. Ele a chama para tomar um café. Ela aceita. Honório chega na residência. Ele fala para Constanza que tem muitas perguntas. Eles se estranham. Honório deseja saber o que Constanza viu em César. Ela ressalta que o jovem é responsável e íntegro. Constanza insinua que conheceu o verdadeiro Honório. Ele tenta se explicar. Constanza comunica a Honório que vai sair. Ela o deixa sozinho. Gonçalo comunica que a permanência de Branca não é conveniente na empresa. Ela reitera para ele que não quer abandonar o trabalho. Branca teme prejudicar a sua reputação. Gonçalo ordena que a secretária respeite as ordens superiores. Ele dispensa Branca. Gonçalo insinua que a secretária não é agradável. Ela se sente encurralada. Branca aceita entregar o cargo. Ezequiel atualiza Renata das novidades. Ele conta para ela que Severino tocou o alarme de emergência. Ezequiel insinua para Renata que Augusto nunca ajuda ninguém. A mocinha lamenta por não ter feito nada pelos camponeses. Ezequiel conta para Renata que Jerônimo está ajudando os moradores da cidade. Ele comenta com ela que o vingativo vai abrigar os necessitados na Bonita. Ezequiel anuncia para Renata que Jerônimo passará a ser respeitado no povoado. Carlos chega na fazenda. Matilde decide tomar banho. Hermínia se oferece para ajudar Regina. A viúva ordena que Carlos fique de repouso. O galego reclama. Regina alerta que Carlos ficará enjoado devido à pancada. Matilde exige que o galego permaneça imóvel. Jerônimo decide procurar Renata. Ele deixa Regina feliz. Jerônimo crê que errou ao julgar a esposa. Carlos percebe que o amigo raciocinou. Jerônimo decide delatar Josefina para Renata. Regina examina Carlos. Augusto interroga Ezequiel sobre os vinhedos. O capataz diz ao patrão que está tudo sob controle. Augusto teme que a colheita seja afetada. Ele avisa Ezequiel que não pode perder dinheiro. O capataz sugere que o patrão também passe a ajudar os desabrigados. Branca pega algumas caixas. Ela aborda Honório. Branca chama o empresário de covarde. Ela insinua que Honório está se escondendo atrás de Gonçalo. O empresário descobre que Branca foi dispensada. A secretária pede para Honório interceder por ela. O empresário informa a Branca que vai apoiar a decisão de Gonçalo. César faz perguntas sobre Roberta para Constanza. Ele comenta com a morena que desconfia da invejosa e de Selena. César anuncia para Constanza que as patricinhas podem ter tirado as fotos. Ele supõe que as recalcadas tinham motivos para agir. Constanza comenta com César que Roberta odeia a felicidade alheia. Ele fala para ela que não gosta de Selena. Roberta segue no hospital. Marina confirma para Josefina que a invejosa não poderá ter filhos. Roberta chora. Ela expulsa Josefina do quarto. A víbora exige que a filha não a culpe por seus problemas. Roberta diz que Josefina é a causadora de sua desgraça. Roberta insinua para Josefina que sonhava em ser mãe, mesmo que fosse no futuro. A víbora reitera que priorizou o casamento da filha. Roberta admite para Josefina que detesta a pobreza. A víbora comenta para a filha que está sofrendo por não poder ter netos.
Josefina fala para Roberta que não teve opção. Regina leva lençóis para Carlos. Ela fala para ele que precisa de tiras largas e longas. Carlos e Regina desejam que Renata escute Jerônimo. O vingativo se prepara para sair. Jerônimo entra no carro. A represa segue prestes a romper. Renata conta para Augusto que Jerônimo é o herói da cidade. O vilão descobre que Aurora está na igreja. Jerônimo segue dirigindo. Caem pedras na represa. Começa o deslizamento. Jerônimo vê algo estranho. Ele desce do carro. Jerônimo grita por Renata. Ele acena para a esposa. Ela o vê. Jerônimo segue chamando a atenção. Renata pede para Augusto estacionar. Jerônimo não para de gritar. Renata desce e escuta palavras de amor do marido. Jerônimo tenta se dirigir à esposa. Ele é atingido pelo desabamento. Renata tenta entrar na água. Augusto não permite. Jerônimo começa a se afogar. Renata vê tudo. Augusto assegura. Os camponeses chegam no local. Ezequiel percebe que a barragem rompeu. Renata continua sendo segurada. Renata não consegue agir. Álvaro chega no consultório. Ele descobre que perdeu tudo. Álvaro conversa com a colega. Ele não sabe como conseguirá atender os pacientes. Elza insinua que Álvaro já não é querido pelos moradores do povoado. Ele a informa que não aceitará os julgamentos dos demais. Ele a dispensa. Elza apresenta sua renúncia para Álvaro. Ele chama a todos de idiotas. Álvaro desconta sua raiva na mesa. A enfermeira entrega um celular para Inês. A amiga de Regina descobre que falará com o filho. André escuta a voz de Inês. Eles se emocionam. André fala para Inês que a ama. Isidro manda um beijo para a esposa. André comunica para Inês que quer sair do hospital. Ele admite para ela que está com medo. Isidro promete a André que eles seguirão juntos. Inês confessa que o filho continuará no isolamento. Ela admite que André pode ter novas crises. Inês pede para o filho não perder a fé. Isidro tenta levantar o ânimo de André.